mais uma vez, para juntos compartilharmos da vitória do Senhor, não é verdade? Qual o tema dessa noite? Deixa eu ver se a igreja está ciente. Qual é o tema? É o tema de? É o tema de vitória, não é isso? Isso, é exatamente isso. Só que o livro pelo qual Deus nos colocou em nosso coração é capítulo 20, Segundas Crônicas. Abra sua Bíblia, no livro de Segundas Crônicas, capítulo 20, versículo de número somente o 17, versículo 15, capítulo 20, versículo 15, e o versículo de número 17. Capítulo 20 de Segundas Crônicas. Quem encontrou, diga amém. Enquanto alguns ainda encontram, eu quero louvar a Deus pela vida do pastor. Agradeço mais uma vez pela oportunidade, satisfação, querido, viu? Estar aqui sendo um canal de bênção para estar ministrando a palavra do Senhor. Eu tenho certeza que a igreja vai receber aquilo que o Senhor tem para falar, não é verdade? Quem já me viu aqui? Deixa eu ver, levanta a sua mão. Amém. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe. É um motivo de muita alegria estar aqui. Que Deus te abençoe da melhor maneira possível nessa noite. Amém? Esteja atento àquilo que Ele vai falar. Quem encontrou, diga amém. Amém. Vamos ver o que nos diz a palavra do Senhor. Amém? E Jaaziel disse: dai ouvidos todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão. Aleluia. Pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amém. Diga: não temerei, porque a peleja, ela não é minha, é do Senhor. Versículo 17 ainda diz assim: nesta peleja não tereis que pelejar, parai, estai em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor será convosco. Diga comigo, diga: eu fui convidado para ser espectador da minha vitória. Oh, aleluia! Você não entendeu o que eu disse, querido? Eu quero pregar ainda subordinado a um tema nessa noite. Tem um tema de campanha, mas quero pregar subordinado a um tema nessa noite. Fui convidado para ser observador da minha vitória. Você já viu uma coisa dessa antes? Você já viu isso em algum lugar? Levanta a sua mão comigo, levanta a sua mão. Diga comigo, diga: Deus, eu aceito o convite para ser observador da minha vitória. Coloca a sua mão no seu coração em nome de Jesus. Eu quero ouvir você orar nessa noite e dizendo para Deus aquilo que você quer que Ele faça no decorrer dessa campanha, ou melhor ainda dizendo, eu quero que você comece a orar a Deus e falar para Deus aquilo que você quer que Ele faça. Ainda por esses dias eu quero que você ore a Deus. Sabe por quê? Porque quando findar essa campanha, você não vai ter só uma vitória não. Se você começou a campanha com 7 dias, vai ser em nome de Jesus mais de 7 vitórias que o meu Deus vai agregar na sua vida. Porque o meu Deus é um Deus que promete e cumpre. Ele é um Deus que promete e faz. E nessa noite eu tenho certeza que Ele já abriu o céu sobre a sua vida. E a vitória dEle vai começar a chegar a partir de agora em nome de Jesus, querido. Quem crê assim, levanta a sua mão e comece a adorar a Ele. Comece a glorificar a Ele, porque Ele está aqui. Ó Deus, em nome de Jesus, comece agora, Pai, a pegar aquilo que os teus filhos colocou diante da tua presença. Comece agora a pegar, Deus, a cada petição, a cada um dos milagres que
teu filho quer que faça nessa noite. Meu Deus, eu não sei o que ele te pediu, não sei o que ela colocou diante de ti nesta hora, mas eu tenho certeza, Espírito do Senhor, que tu sabes, que tu sentes, ó Deus, e se é vitória dentro do lar, que comece agora a ordenar ao teu Espírito para entrar dentro do lar dessa irmã. Se é vitória financeira, comece agora a ordenar ao teu Espírito, Pai, para ordenar aos anjos ao teu respeito, que vá ao encontro dessa irmã agora, vai determinando as bênçãos, vai determinando a vitória, abrindo as janelas do céu, Pai, para que essa tua serva receba a sua vitória. Mas, meu Deus de Israel, se essa irmã está triste, angustiada, e o seu espírito já não sente mais força de te adorar, nessa noite, Espírito do Senhor, comece a tocar ela agora, comece a tocar ela nesse momento, Pai, que ela sinta o fogo do teu Espírito arder no seu coração, e que a alegria que ela tinha, e que a alegria que ela tinha na sua vida, meu Deus e meu Pai, comece agora a voltar sobre a sua vida, e que ela comece a adorar a partir de agora, e que ela comece a glorificar o teu nome a partir de agora, que ela comece a dizer que o Senhor é Rei, que o Senhor é Deus, e que não existe outro Deus além de ti. Adore a Ele, querido, adore a Ele. Ele está aqui, Ele está aqui. Adore a esse Deus que vive para todo sempre. Oh, Espírito do Senhor, Espírito Santo, toca na vida que veio te buscar, toca na vida que veio te adorar, a vida que veio receber a tua vitória. Meu Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço pela oportunidade, eu te agradeço, Senhor, ainda esta noite. Fala com a tua igreja, fala com o teu povo. Aqui estou eu e aqui está a tua igreja. Em nome de Jesus, levanta a sua mão comigo, diga Deus, diga Deus, aqui estou eu. Fala comigo, em nome de Jesus. Podem tomar os vossos assentos, querido, amém? Como já falei, é um motivo de muita alegria estar mais uma vez aqui, para ser o canal de bênção para a tua vida, querido. E tenha certeza que Deus tem vitória para você nessa noite. Você não vai sair daqui sem que Deus tenha falado com você, em nome de Jesus, amém? Querido, o texto pelo qual nós acabamos de ler trata da história de um rei chamado de piedoso, o rei Josafá. O rei Josafá era tão piedoso que as pessoas olhavam para ele, comovia, sentia no seu coração uma alegria, porque no rei havia um espírito de piedade. O rei não suportava ver ninguém sofrer, o rei não suportava ver ninguém passar uma situação que ele logo ia ajudar essa pessoa. Logo ele provia-se de uma situação para que essa pessoa fosse ajudada por ele. Agora entenda, antes de entrar na história do rei Josafá, eu gostaria de aqui trazer ao seu coração, ou até salientar, ou até cientificar você. Se você já sabe, você vai lembrar, e se você não sabe, você vai ficar sabendo essa noite. E falar um pouco sobre um profeta do Senhor, o valor que tem um profeta de Deus. Para que você entenda essa mensagem, é necessário que você entenda o valor e características de um profeta. Entenda, o profeta, quando era chamado por Deus, ele tinha que ter pelo menos umas 3 características. Dessas 3 características eu gostaria de aqui centralizar dentro de uma delas, que é a credibilidade e a coragem. Quando um profeta era escolhido por Deus, Deus sabia que ele iria levar a sua palavra para quem quer que seja. Ele não teria que temer a reis, ele não teria que temer a autoridades, ele não teria que temer a governador, a prefeito, ou a quem quer que seja, satrapas, ou a qualquer que fosse general que existisse na época do povo de Deus. Agora entenda, o profeta, quando Deus chamava, Deus sabia que quando ele recebesse a mensagem de Deus, ele iria passar para o povo. Ele iria passar porque aquele que precisava receber a mensagem do Senhor estava talvez em um momento de angústia, e ele precisava saber o que Deus tinha com ele. O profeta, ele não era só um transmissor da palavra, ele era alguém em que Deus confiava, alguém em que Deus sabia que poderia estar firmando a sua palavra sobre ele. O profeta era tido como povo, como um porta-voz de Deus. Quando Deus mandava uma mensagem ao profeta, ele não deveria recuar.
Até uma certa feita estive me lembrando quando Deus chamou pela primeira vez a Samuel. E eu perguntei para Deus por que Samuel temeu entregar a palavra do Senhor à casa de Eli. Por que Samuel temeu entregar a mensagem que Deus havia entregado para ele dentro da casa de Eli. Haja vista que entendi. Porque todo homem e toda mulher, quando está caminhando, quando está começando na sua jornada missionária, muitas coisas às vezes tentam impedir ele. Às vezes uma barreira, às vezes uma muralha, às vezes uma situação difícil tenta parar ele, e ele olha para aquela situação e diz bem assim: não sei se é Deus, não sei se é de Deus isso que está acontecendo, não vou. E de repente, querido, é assim que acontece. É por isso que Samuel ficou com medo, porque ele era novo. A Bíblia diz que ele não se ouvia, ele nunca tinha ouvido a palavra de Deus, ele não sabia se era Deus que estava falando. É tanto que quando Deus chama ele de Samuel, a Bíblia diz que ele corre para o quarto do sumo sacerdote chamado de Eli, pelo qual ele cresceu dentro da casa dele. E a Bíblia diz que ele corre para lá e diz: sim, meu Senhor, por que me chamou? E a Bíblia diz que ele vai porque ele não conhecia a voz de Deus, ele não entendia. Do mesmo jeito somos todos nós. Muitas vezes, alguns de nós, quando estamos passando por uma situação, olhamos para ela, Deus fala: olha, eu vou fazer você vencer essa adversidade. Você olha para a situação, você olha para a barreira e diz: não é Deus que está falando comigo, não é Deus que está falando nesse momento, porque eu não tenho como eu vencer essa situação, não tem como eu vencer essa barreira, ela é muito alta, é muito grande para mim. Você olha para a barreira e diz assim: não vou passar, não vou conseguir. E o profeta, querido, ele tinha que ter a certeza de que era Deus que estava falando com ele. Todos nós temos que ter essa certeza. Todo homem e toda mulher de Deus que é chamado por Deus tem que ter a certeza que é Deus que está falando. O profeta, ele não vive num mundo de ilusão. O profeta não vive num mundo de incerteza. Para Deus, o profeta ou é ou não é. Para Deus, ou o profeta recebeu a mensagem ou não recebeu a mensagem, pastor. Para Deus, ou o profeta ouviu o que Deus falou, ele tem certeza do que Deus falou, ou ele não tem. Eu não posso chegar para você com uma mensagem de certeza. Eu não posso chegar para você com uma mensagem dizendo: não sei, acho que sim, ou acho que não sei se é. Porque você vai olhar para mim e é bem verdade que você vai olhar e vai dizer: mas como que ele é profeta se ele está dizendo que acha? Mas como que ele é profeta se ele está dizendo: não sei se Deus falou? O profeta, ele tem que ter convicção daquilo que Deus falou. É bem verdade que Josafá, quando ele estava na caminhada evangélica, na sua caminhada, o que induziu ele a ir pelejar com Acabe, para ir ajudar Acabe, foi o seu coração bondoso, querido. A Bíblia diz que Josafá era genro do seu filho, e por ele ser genro do seu filho, chega Acabe e pede a Josafá que vá até com ele a peleja. E a Bíblia diz que Josafá, por ter um coração bondoso, concede essa graça a ele. A Bíblia diz que ele vai para a peleja com ele. Mas só que acontece uma coisa interessante. A Bíblia diz que ele vai para a peleja, eles pelejam, mas só que o profeta, ou o rei Acabe, ele não gostava de ouvir os profetas. O rei Acabe, ele não gostava de ouvir aquele profeta que falava a verdade, porque profetas que falam mentira tem muitos, e vai existir muitos também. Profetas que às vezes profetizam o que o irmão ou o que a irmã quer ouvir, tem muitos, e vai sempre existir esse. Sabe para quê? Para querer enganar você. Sabe para quê? Para querer fazer você desviar daquele projeto que Deus tem na sua vida. Porque quando um falso profeta vem até a nossa vida e nós estamos ouvindo a ele, é sinal de que alguma maldição vai também querer se aproximar. Então o melhor, querido, que nós temos que fazer é atentar para a palavra de Deus e observar quem verdadeiramente é profeta e quem verdadeiramente não é. Nem sempre uma palavra que vem dura não é de Deus, nem
sempre uma palavra que vem dura para o nosso coração não é de Deus, mas talvez é Deus querendo livrar a gente de passar por um certo crivo que virá sobre a nossa vida. Eu quero que você entenda nessa noite, querido. Acabe, ele não deu ouvido, chama 400 profetas de Baal, e diz a Bíblia que 400 profetas, e Josafá pergunta para ele: Acabe, olha, tem alguém aqui pela qual nós podemos consultar? Ele disse: olha, eu tenho 400 profetas. Ele diz: mas não tem mais alguém? E eles pegam, querido, chama aqueles 400 profetas, coloca diante de toda uma praça, se reúne a praça, e agora eles estão diante daquela praça. Acabe começa a perguntar para os profetas. O profeta, querendo agradar ao rei, olha para o rei e diz bem assim: olha, pode ir para a peleja, porque você vai ganhar. O outro olha para o profeta e diz também: pode ir, porque você vai ganhar. Ah, Josafá, pode ir para a peleja, tu és vencedor, tu já ganhou. Só porque ele era rei, só porque ele tinha um grau elevado diante deles. Os profetas de Baal estavam com medo de morrer. Ai deles se não profetizasse aquilo que o rei Acabe quisesse ouvir. Mas sempre existe um remanescente que só fala o que Deus manda, que só fala o que Deus quer. E nessa noite aqui está cheio desses. Quem é profeta do Senhor? Quem é? Deixa eu ver quem é profeta de Jesus aqui essa noite. Deus vai fazer você entender o porquê que vale a pena ser profeta dele. Oh, aleluia! Lá estão os profetas de Baal. Cada um que chegava diante de Acabe falava aquilo que Acabe queria ouvir. E Acabe agora massageando o seu ego. O profeta massageava o ego de Acabe, e Acabe acreditando que Deus iria dar vitória a ele, mas Deus disse que não era para ele ir para a peleja. Deus disse: Acabe, não vai para a peleja, porque se você for, você vai morrer. De repente Josafá diz bem assim: não tem mais algum profeta aqui, querido. Todo homem de Deus, toda mulher de Deus sente quando Deus realmente fala, quando Deus realmente entregou aquela mensagem a ele. E quando Acabe, quando Josafá sentiu isso, a Bíblia diz, querido, que ele pergunta se não existe algum. Sabe o que é que Acabe fez? Acabe disse bem assim: olha, tem um tal de Micaías, mas isso não é profeta, não profetiza nada de mim. E a Bíblia diz, pastor, que ele manda o eunuco chamar a Micaías. Quando o eunuco sai da presença deles, que vai até o local que Micaías está, a Bíblia diz que ele chama a Micaías e diz bem assim: olha, vamos lá, porque estão numa reunião e tem tudo quanto é gente de toda a classe, e ninguém fala nada contra o rei. Eu te peço, Micaías, diz o eunuco, fale também tu, conforme o que os outros profetas estão falando. Eu vejo aqui, querido, uma grande diferença aqui nos dias em que nós vivemos hoje, até dentro da justiça. Quem tem grande quantidade de testemunha vence a situação em que está acontecendo. Aqui eu vejo uma coisa totalmente oposta. Mas sabe por quê? Porque o profeta Micaías, ele estava daquele que é, do lado daquele que é, do lado daquele que vive, do lado daquele que reina, do lado daquele que comanda. E quem está do lado de Deus pode estar até com a minoria, mas que vence a peleja, vence. Você pode estar até com a melhor parte, você pode estar até com a minoria nessa noite, mas que Deus vai te fazer vencer, vai. Mas que Deus vai te fazer vencer nessa noite, Ele vai. Ah, meu Deus, eu não olho para a quantidade, eu não importo com a quantidade que está do meu lado, não. Deus não olha para isso. Você tem que entender que você está com o Todo-Poderoso nessa noite, e é Ele que vai fazer brotar na tua vida tudo aquilo que você precisa. A Bíblia diz que ele chama, lá vem os dois dialogando. Parece até que vejo o eunuco dizendo: rapaz, não fala. E ele diz: olha, eu falarei aquilo que Deus me mandar falar. E ele diz: não, moço, a conversa lá é que o rei vai para a peleja e vai voltar tudo bem. Aí Micaías, querido, homem de Deus, ele olha para ele: olha, tudo que Deus me mandar falar, eu falarei. Porque profeta não tem compromisso, querido, não é com o homem terreno, ele tem compromisso
compromisso com o homem terreno, sim, em algumas coisas aqui da parte da terra, mas quando é em entregar a mensagem de Deus, mas quando é em receber algo de Deus e passar para o ser humano, é certo que vivemos em submissão aqui na terra, porque todas as autoridades da terra, a Bíblia diz que são instituídas por Deus, nós devemos obedecê-las e assim está, querido, orando por elas. Mas entenda uma coisa, naquele dia, lá vai os dois andando, parece até que vejam, o eunuco querendo mudar, querido, a situação de Micaías, querendo mudar a forma dele pensar, o direito dele de profetizar aquilo que ele tinha que falar de Deus, porque todo profeta naquela noite, eu costumo dizer, querido, naquele dia, todo profeta, eu sempre costumo dizer, para mim ele tem mais valor do que um governador, todo profeta tem mais valor do que um governador, de que um prefeito e até mesmo do que um presidente, pastor. Mas por que, Cleiton? Agora explico. Uma certa feita, diz a Bíblia, até nessa mesma ocasião, eles só foram para a peleja depois que consultaram os profetas. Todo homem de Deus e toda mulher de Deus que queria tomar uma direção, que queria fazer algo, primeiro eles iam consultar o profeta, porque é da boca do profeta que está a voz de Deus, é da boca do profeta que sai, querido, realmente aquilo em que eu e você devemos fazer. Eu não posso tomar nenhuma decisão que eu estou vendo que vai acabar com a minha vida, sem antes eu colocar a direção de Deus na minha vida. Eu quero que você entenda nessa noite, não sei o que você está querendo fazer, não sei se você tem algo que você está querendo fazer sem a direção de Deus. Nessa noite, Deus está mandando te dizer, você veio ao lugar certo, na hora certa, porque Deus vai dizer para você como é que você tem que fazer para que a vitória chegue até o seu lar, para que a vitória chegue até a sua casa, porque se Deus fazer, querido, acabou. Quando Deus determina a vitória, Ele faz acontecer, porque Ele é que é Deus da sua vida. Entenda, lá vai os dois conversando, como disse, parece que vejo os dois andando, e lá vai, se aproxima diante do povo. Havia um grande público, não era só o rei Josafá e o rei Acabe, não era só dois. A Bíblia diz que quando ele se aproxima, ele chega e pergunta para Micaías, irei eu a peleja, Micaías? Aí ele olha para o rei Acabe e diz bem assim, não, você não pode ir, porque se você for, você vai morrer em Ramote. E diz a Bíblia, querido, que o rei Acabe desobedece, não ouve, olha para Josafá e fala bem assim, Josafá, eu não te falei, esse aqui só profetiza o que é ruim para mim, mas vamos pela maioria, vamos pela grande quantidade de profeta que nós temos, somente ele é o único que está falando isso, mas nós temos 400 que está dizendo que eu vou, mas Deus está dizendo que você não vai, e ele está dizendo que você vai. Se você for, você vai morrer, você vai morrer, Acabe. E ele está dizendo, não, se eu for, eu vou me sair bem na guerra. E de repente, querido, a Bíblia diz, entenda, que ele sai. E quando ele sai para a peleja, olha o que Acabe apronta. A Bíblia diz, querido, que quando o homem sente que ele está correndo perigo, ele começa a forjar situações para que o perigo que ele vai passar em sua vida transmita também para outra pessoa. Olha a artimanha do diabo para querer tirar a vida de Josafá. Olha a artimanha do diabo para querer fazer que Josafá sofresse. A Bíblia diz que quando ele sai dali, Acabe chega para ele na maior cara de pau, desculpa até a expressão, ele olha para Josafá e diz assim, Josafá, já que ele profetizou isso, vamos enganar a profecia de Micaías, porque certo foi Micaías que falou, pensando que tinha sido Micaías. Ele diz, vamos enganar a profecia dele, pega a minha roupa e agora você veste a minha roupa. E assim acontece, querido, olha a cilada do diabo, mas Deus já tinha preparado, pastor, o livramento para Josafá, porque às vezes quando a coisa acontece, querido, inocentemente em minha vida, inocentemente em sua vida, sabe o que é que Deus faz? Deus olha para você de lá dos altos céus e diz bem assim, o meu filho não está entendendo o que está acontecendo, o diabo está armando um laço, eu estou entrando no meio para impedir, mas o diabo está querendo tirar a vida dele. Aí Deus vai e entra no meio da situação e permite, querido, que o diabo não tenha poder de tocar na sua vida. Nessa noite, se o diabo armou laço para tirar a sua vida, ele vai, querido, bater com a cara na parede, porque o meu Deus é poderoso para te livrar de qualquer situação essa noite.
Não importa o que ele arme contra a sua vida, Deus, ele vai te livrar te dando vitória. Diz a Bíblia, entenda, a Bíblia diz que lá vai eles para a peleja. Chegando na peleja, quando ele fez tudo isso, ele se vestiu de soldado, pastor, se reduziu a soldado, só para escapar da morte, só para escapar, não precisava, o que era que custava? Ele ouvir a voz do profeta de Deus, era só ouvir a voz de Micaías, dizendo, não vai para a peleja, é só mais uma batalha, se você não for para essa, Deus vai providenciar outra para você vencer. Mas não, ele queria participar porque queria, mas quando Deus não quer, não tem jeito, quando Deus não quer que a gente faça, não tem jeito, não tem como. Vamos deixar uma outra oportunidade, deixa de uma outra vez. Mas não, Acabe queria porque queria, ele era orgulhoso demais para querer aceitar a voz de Micaías, a voz que vinha de Deus. E a Bíblia diz que ele vai para a peleja, está lá ele vestido de soldado, mas Deus já havia ordenado no arraial, pastor, dos sírios. A Bíblia diz que Deus já havia ordenado lá, que quando eles viessem a pelejar contra aquele povo de Acabe e de Josafá, que não tocasse em ninguém, não tirasse uma só vida, a não ser a vida de Josafá. Não adianta pelejar contra a tua vida, não adianta tentar contra você, querido. O sangue de Jesus está derramado sobre você, e se Deus escreveu na terra que você vai vencer e que a vitória é tua, não tem diabo, não tem capeta, não tem satanás que possa impedir, porque Deus vai te dar a vitória essa noite. Parece que vejo o céu se abrindo, querido, e Deus derramando da glória dele sobre a sua vida. Ah, meu Deus do céu, a presença do Senhor estará aqui, Deus estará aqui, Deus estará aqui, querido. Oh, Espírito do Senhor, grande Deus, entenda, querido. A Bíblia diz que eles vão para a peleja, chegou e armou tudo. Quando Acabe está na peleja, querido, que eles vão até Josafá com as vestimentas de Acabe, que eles veem que não era Acabe, eles poderiam matar, mas Deus colocou a mão deles sobre aquele local, e eles disseram, não é Acabe, não toque nele. E eles voltam para trás. Quando eles voltam, querido, da peleja, toda aquela, os sírios, pastor, é bem conhecido pela sua maneira de guerrear. Eles têm uma forma de contra-atacar totalmente diferente. Quando eles recuam lançando flecha para trás. Mas só que nesse dia foi diferente. Eles não lançaram nenhuma flecha, apenas um único homem, que não foi obra do acaso, mas foi obra de Deus, para aprender a desobedecer a Deus. A única flecha que eles lançaram naquele dia foi a flecha, querido, que chegou até a vestimenta de Acabe, atravessou a couraça e pegou no coração dele. A Bíblia diz que ele passou a noite inteira agonizando, e chegou no fim da tarde, ele faleceu. Mas isso tudo por quê? Porque desobedeceu a Deus. Isso tudo por quê? Porque não quis ouvir o profeta do Senhor. A Bíblia diz, creia nos meus profetas e prosperarei. Nessa noite, em nome de Jesus, creia naquilo que Deus está falando. A sua palavra é verdadeira. Quando Deus levanta alguém para falar, é porque vai acontecer. Quando Deus levanta alguém para dizer para você que vai, é porque vai. Quando Deus levanta alguém para dizer, não temas que a vitória é tua, é porque a vitória já é tua, meu irmão. Quando Deus levanta alguém para dizer que você já venceu, é porque você já venceu em nome de Jesus. Lá está Acabe, foi atingido, e a Bíblia diz que Josafá volta para a guerra, volta da guerra, perdeu a batalha. Quando Josafá volta da guerra, que ele está em seu arraial, a Bíblia diz que ele começa a se lamentar com Deus e começa a descer na presença do Senhor. Convoca todo o povo, porque ele ficou sabendo que aquela mesma multidão, a multidão dos amonitas, melhor dizendo, e dos moabitas, a multidão pela qual o povo de Deus havia passado quando tinha saído do deserto e tinha poupado a vida deles, a multidão, eles decidiram a guerrear contra a vida de Josafá. E Josafá expõe isso de Deus e diz, Deus, está vendo aquela pessoa, para que você entenda, aquela pessoa que o Senhor me fez ajudar, está vendo aquela pessoa que o Senhor me fez contribuir com ela? Pois é, agora ela está vindo guerrear comigo. Aquela pessoa que eu
tive que ajudar quando saí de lá. Agora ela está vindo guerrear comigo. O que farei? Aí é o convite pelo texto pelo qual nós lemos. Agora que eu vou entrar na mensagem para que você entenda. E a Bíblia diz que Deus fala para ele: usa Jaziel, homem de Deus, pastor. Meu Deus do céu. Quando eu li a história desse homem, eu fiquei estagnado, eu fiquei pasmado, assustado. Homem de coragem. Porque o profeta Micaías também foi outro de coragem. Chegou diante dos homens e teve a ousadia de dizer para Acabe, não importava o que acontecesse com a vida dele, ele disse diante de Acabe, diante de toda a multidão que estava. Acabe disse: meu senhor, faz favor, meu amado, pegue Micaías e leve para Joás, para que ele seja preso. E para que ele fique lá na casa do governador, para que ele fique preso no cárcere do governador Amon. E a Bíblia diz que quando ele vai fazer isso, ele disse: só solte ele quando eu voltar em paz. Olha o que Acabe falou. E a Bíblia diz que ele olha Micaías diante de todo mundo, de todas as autoridades. Micaías olha para o rei Acabe e diz bem assim: parece que vejo, querido, o sorriso sarcástico de Micaías, porque o profeta, quando tem certeza do que Deus está falando, ele não tem medo de nada, porque sabe que é Deus que está falando. Ele olha para Acabe, pastor, e diz bem assim: se você voltar com vida, Deus não falou na minha boca. Meu Deus do céu. Você está entendendo, querido? Creia naquilo que Deus falou que vai fazer na tua vida. Porque se Ele prometeu que vai fazer, Ele faz. Não precisa ficar murmurando, dizendo Deus, Deus, Deus. Não, porque Deus vai fazer. A Bíblia diz que Ele não é filho do homem para que minta. Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Ele falou: pode esperar que a vitória está chegando na tua vida. A vitória vai chegar na tua vida. E a Bíblia diz que ele ainda faz pior, Micaías. Olha a ousadia que ele faz. Além de ter dito isso, parece que vejo o rei dizendo assim: rapaz, que cara ousado. Povo, ele chama a atenção de todo o povo, pastor. Minha gente, preste atenção no que eu vou dizer. Micaías, o profeta Micaías, preste atenção no que vou dizer. Se o rei Acabe voltar com vida, Deus não falou na minha boca. Porque Deus já havia determinado a sentença para a desobediência de Acabe. Mas nessa noite Deus determinou a sentença, querido. Foi para a vitória da sua vida. Deus determinou que você já venceu. Oh, Espírito do Senhor. Meu Deus do céu, aleluia. Acabe. Foi feito um convite para Acabe, Jaziel. Depois de Acabe fazer a oração, Deus parece que vê, parece que sente. Parece não, Deus vê e sente. Acabe, angustiado, convida todo o povo a consagrar a vida. Diz a Bíblia que até as crianças foram convocadas para tal situação. E a Bíblia diz que todo mundo entrou em jejum e oração. Quase semelhante à mesma história de Esdras. Quase semelhante, só não porque os animais não entraram, mas foi quase semelhante. E a Bíblia diz que quando eles entraram em oração, a Bíblia diz que Jaziel chega até ele, e foi o texto pelo qual nós lemos, que Jaziel fala para ele, para não temer. Olha, não tema, Josafá, porque Deus vai te dar vitória. Agora, uma coisa que me chama a atenção, é que quando ele recebe a mensagem do profeta, ele recebeu e gravou no seu coração. E Jaziel ainda falou bem assim: olha, agora pode convidar o povo para cantar o hino da vitória. Sabe o que Jaziel fez? Convidou os levitas. Jaziel convida os levitas, pastor, e começa a mandar os levitas a começar a cantar. Convida os tocadores e começa a mandar os tocadores tocar. Eu quero que você entenda nessa noite qual é o hino da vitória que Deus está mandando você cantar. Porque você pode cantar, você pode começar a adorar, porque a vitória de Deus está chegando. Quando você canta, Deus manda a vitória para a tua vida. Quem crê que Deus está mandando a vitória? Deixa eu ver. Eu quero ver quem crê. Eu quero ver quem crê que Deus está mandando a vitória essa noite.
Bíblia diz que eles vão marchando e guerreando e cantando o hino da vitória. Quando eles vão cantando, já pensou? Você disse bem assim, o que quer dizer esse cantar o hino da vitória? Deixa eu aplicar um pouquinho aqui para você entender. Já entro no tema nessa noite em nome de Jesus. Tenha só um pouquinho de paciência comigo, amém? Entenda. O que quer dizer esse cantar o hino da vitória? Pastor, Deus, Ele promete que vai te dar algo. Eu falei isso até da vez que eu preguei aqui, mas é quase semelhante e não é igual. Deus falou que vai te dar algo, e você é daqueles crentes que às vezes não consegue segurar quando Deus fala que vai te dar algo. E você começa a falar igual José. José, quando teve um sonho, o sonho era tão maravilhoso que ele começou a falar para todo mundo. Ele começou a dizer assim, rapaz, Deus disse que eu vou ser o maior entre vocês. Deus me falou isso. E de repente, às vezes a gente é desse jeito. Deus fala que vai fazer e a gente começa a falar, pastor. E a cabeça do inimigo é que você está louco. E o que o inimigo começa a dizer é que você não tem raciocínio, que você não pensa. Entendeu? Porque é realmente verdade que nós não pensamos, querido, e nós não vivemos diante da lógica humana, nós vivemos diante da lógica de Deus. E a lógica de Deus, pastor, é fazer o impossível acontecer. Nós vivemos com os pés aqui, mas tudo que tem que acontecer sobre a nossa vida tem que vir de lá, querido, dos mais altos céus. É por isso que a pessoa pode te chamar de louca. Você está dizendo que vai comprar sem ter dinheiro, mas Deus está dizendo que eu vou te dar, porque você já está cantando o hino da vitória que já recebeu. Você está entendendo o que Deus está dizendo? Quem está entendendo o que Deus está falando aqui? Deixa eu continuar para você entender. E lá vai o povo cantando o hino da vitória. Agora o que mais me chama a atenção é que Deus chamou Josafá através do profeta, pastor, para ficar observando. Deus não chamou Josafá para pelejar. Josafá era um homem de guerra. O que Acabe queria fazer, Deus chamou Josafá para fazer, mas de maneira diferente. Parece até que vejo lá nos céus Deus preparando a arquibancada. Quem já foi no estádio sabe do que estou falando. Arquibancada. E prepara a arquibancada e começa a sentar anjo de um lado, anjo de outro, para observar a vitória que os anjos do Senhor iam trazer sobre o povo de Deus naquela época. Agora entenda, do mesmo jeito Deus manda Josafá fazer. Josafá, vai lá para a peleja. Os inimigos estão vindo, vá ao encontro deles. Sabe por quê? Porque você só vai olhar. Você vai ser o espectador. Você vai observar. Espectador, para quem não entende, diz algumas traduções que vem do latim. Do latim é espector. Espector do latim. E espectador significa aquele que observa, aquele que testemunha ou observar. Entenda uma coisa: Deus te chamou não para lutar ou para guerrear. Ele te chamou para observar. Ele entregando a vitória nas suas mãos. Aleluia. Você não entendeu ainda o que eu falei. Você não entendeu. Você está diante de uma situação e de repente você está vendo que você não tem força para isso. Você olha para as tuas forças e você vê que as tuas forças são poucas. Você está vendo que você não consegue e parece que você não vai conseguir vencer. Você está diante da situação e de repente, quando você está diante da situação, você vê que as suas forças são poucas e parece que você vem e você diz para Deus, mas eu não vou conseguir vencer aquele povo, porque Josafá já tinha falado para Deus que ele não ia conseguir, que o povo era numeroso demais, que o povo era grande. Aí Deus vai mostrar para Josafá. Parece que vejo Deus querendo dar uma aula para Josafá, pastor. Parece que vejo Deus querendo dizer para Josafá: não, Josafá, vamos lá, hoje você só vai aprender como é que se guerreia. Hoje você vai me olhar guerrear, para depois, quando eu te mandar para a peleja, aí você vai ver, aí você vai fazer aquilo que eu fiz com os amonitas lá também. E a Bíblia diz que eles vão, querido. Quando eles estão lá, parece que vejo Josafá olhando os amonitas sendo derrotados, e parece que vejo alguns entrando em peleja, morrendo, e parece que vejo eles entrando e disse: será que Deus vai matar aquele também? Será que Deus vai destruir aquele? Será que aquele vai ver a vitória de Deus na minha vida? Será que aquele vai vencer? Agora, o mais interessante, querido, é uma coisa que está nos versículos
seguinte: Deus vai precisar de você. Mas para quê, Gledson? Pergunta para quê? Diga para quê. Diga para quê? Deus vai precisar de você para você receber e tomar posse da vitória do inimigo. Deus vai fazer com que... Sabe o que foi que Josafá fez? A Bíblia diz que foi 3 dias para eles tomarem posse de tudo aquilo que estava lá dentro do arraial. Porque Deus faz assim, querido. O inimigo envergonha, mas Deus é aquele que exalta. O inimigo quer ver na lama, mas Deus é aquele que levanta do pó o pobre e o necessitado. O inimigo quer ver a gente triste e abatido, mas quem nos levanta é Deus, quem capacita é Deus, e quem faz você vencer é Deus. Eu tenho certeza que nessa noite o Deus de Israel vai trazer vitória para a tua vida. Deixa eu ver, levanta a sua mão comigo, diga Deus. Diga Deus, eu creio que nessa noite o teu Espírito já me deu vitória. Diga, eu não precisei lutar, porque o Senhor lutou por mim. Se coloca de pé, deixa eu fazer uma oração por você nessa noite. Se coloca de pé, estenda sua mão para frente em nome de Jesus. Sempre não perca o costume de fazer isso, querido, amém? Agora uma única coisa eu quero que você pense, uma única coisa eu quero que você peça para Deus. Estenda a sua mão direita, só a direita, pode ser só a direita. Agora eu quero que você pense na sua mão direita, aquilo que você quer que Deus faça. Diga, Senhor, está aqui na minha mão. Agora feche sua mão, querido, direita. Agora levante sua mão para cima, levante suas mãos para os céus e diga, Deus, está aqui. Diga, Deus, eu não posso. Diga, mas o Senhor pode. Diga, Deus, eu não consigo, mas o Senhor consegue. Agora eu quero que você faça uma coisa, querido, que muitos vão dizer que é loucura. Você vai dizer para Deus, no seu pensamento, a data que você quer que Deus faça. Amém? Quem crê que Deus vai fazer isso, querido? Irmão, eu sou chamado de louco, deixa eu ser louco. Eu gosto de fazer isso, viu? Eu gosto de fazer isso, deixa eu ser chamado de louco, porque eu determino data para Deus fazer um mistério e eu louvo a Deus porque Deus faz, irmão, amém? Esses dias uma irmã ligou para mim e disse assim, Gledson, você terminou aquele dia. Eu recebi hoje à noite. Falei, é Deus que faz, querido, é Deus que faz, amém? Pensou? Determinou a data, querido, determinou? Em nome de Jesus, Pai, aí estão os teus filhos, colocaram em tuas mãos, Senhor. Agora eu quero que você ore junto comigo, amém? Colocando nas mãos do Senhor mais uma vez. Diga, Deus, aqui está aquilo que eu não posso fazer, mas que o Senhor pode. Diga, Deus, eu coloco em tuas mãos, porque quando o Senhor age, ninguém impede. Espírito do Senhor, em nome de Jesus, eu te louvo nessa noite, Pai, por mais uma vez. Colocaram, Deus, uma causa diante de Ti, Pai. Os Teus filhos fecharam as suas mãos, colocaram diante de Ti, Senhor, aquilo que eles não podem fazer. Pai, estão determinadas datas aqui de maneira diferente. Nessa noite, ó Deus de Israel, Espírito Santo do Senhor, leve agora ao Pai, entregue agora a Ele, porque eu tenho certeza que Tu és Deus poderoso em determinar a data, em cumprir essa data que determinou. Pai, faça um convite para esse filho nessa noite, faça um convite para esse irmão nessa noite, mas um convite que seja, Senhor, para que ele venha ser um espectador, para que ele venha ser um observador, Senhor, da vitória que o Senhor vai entregar na vida dele. Pai, que essa vitória venha ser entregue na data pela qual ele determinou essa noite, meu Deus. Pai, em nome de Jesus de Nazaré, oh Pai, eu te louvo nessa noite e te agradeço porque eu já sei e creio que o Senhor já entregou a vitória aos teus filhos, em nome de Jesus de Nazaré. Levanta tuas mãos para cima agora, essa mão que você colocou em nome de Jesus, essa vitória que você quer receber, levanta elas para cima, balança ela para Deus, balança ela aí para Deus, diga, Deus está aqui. Pegue essa vitória agora, querido, eu quero que você pegue ela agora. Sabe o que você vai fazer? Você vai pisar em cima. Quando eu disser pisa, você vai pisar em cima 3 vezes, determinando a vitória sobre a tua vida. Pega ela, joga no chão, mas pisa 3 vezes em cima. Diga, eu já recebi a minha vitória. Eu recebi a minha vitória. Eu recebi a minha vitória em nome de Jesus. Pai, a tua palavra diz que nessa peleja
tua, Senhor. Quem pelejou foi o Senhor. E nessa noite a vitória é do teu povo. Entrega a vitória a Deus. Entrega milagre, Deus. Vai curando, vai tirando a enfermidade agora. Enfermidade nós te repreendemos agora. Toda a coluna nós te repreendemos agora. Vai repreendendo agora, Senhor. Toda cilada do inimigo levantada contra essa vida. Vai abrindo as portas. Vai derramando bênção sem medida, Pai. Espírito do Senhor, em nome de Jesus de Nazaré, eu te louvo e te agradeço pela oportunidade, ó Deus de Israel. Agora olhe para mim aqui, querido. Olhe para mim. Cantor, prepara o hino aí em nome de Jesus, enquanto eu só entrego o manto de Deus aqui para o povo, amém?